Olá, amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Sejam muito bem-vindos a mais uma nova semana de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu e você estamos começando hoje, sábado, dia 13 de junho de 2020, mais uma semana de estudos, e o tema é um tema muito especial. O tema é exatamente esse aqui, olha. Vou mostrar para você, ó. Lidando com passagens bíblicas difíceis. Você já se deparou com passagens bíblicas difíceis? Pois bem, a meditação dessa semana ela é toda dirigida para nós que estudamos a Bíblia e temos esses obstáculos que podem se tornar incentivos. Depende da maneira com que eu e você vamos enfrentar o texto bíblico, ok? Lá em 2 Pedro, é o texto que vamos ler agora para direcionar o estudo da semana. Em 2 Pedro, no capítulo 3, nos versos 15 e 16, o apóstolo Pedro ele deixa a seguinte mensagem para nós. Segunda carta de Pedro, segunda epístola, capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, se referindo ao apóstolo Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E agora o verso 16, olha que coisa interessante. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja só que coisa interessante aqui. Como eu e você não somos ignorantes, nós não estamos aqui para deturpar o conceito bíblico, mas para compreendê-lo, vivê-lo e transmiti-lo a outras pessoas. Não é isso? Então, esse verso, ele fala de forma muito clara. Às vezes as pessoas não compreendem o que o texto bíblico quer dizer e eles deturpam ao seu interesse próprio ou a sua capacidade limitada de compreensão para ficar com o coração em paz, talvez, o espírito em paz, ao invés de buscarem na própria Bíblia uma orientação de como entender aquele escrito bíblico. Talvez seja necessário lançar mão de um livro auxiliar, não é? De algum autor que tenhamos a informação que seja conhecidamente cristão, que devotou a sua vida e devota a sua vida a Deus, que com certeza recebeu a orientação do Espírito Santo para compreender de forma melhor esse ou aquele texto, esse ou aquele conceito, e vai nos dividir isso aí para o nosso crescimento espiritual. A lição da Escola Sabatina, ela aborda o seguinte: ao discutir as cartas do apóstolo Paulo, Pedro escreveu que nelas, algumas partes da Escritura, existem certas coisas difíceis de entender, mas não são impossíveis. Não é isso que o apóstolo Pedro fala a respeito dos escritos de Paulo. Elas podem ser difíceis, sim. Podem ser não compreensíveis à primeira leitura, num primeiro momento, para um leitor desatento. Sim, elas podem ser difíceis, mas nunca impossíveis, porque estão aqui para a nossa orientação em relação ao caminho para Jerusalém celestial. Essas palavras são deturpadas ou modificadas, sigo repetindo, segundo a visão de pessoas instáveis, é o que eles chamam. Instáveis. A pessoa às vezes não está emocionalmente bem, e isso pode influenciar diretamente na interpretação que ela vai dar da Santa Palavra Bíblica. Pedro não disse que todas as coisas são difíceis de entender, mas apenas algumas. Aqui é um outro degrau. Alguns de nós podem encontrar algo difícil de compreender a princípio, e aí isso pode alimentar um desânimo. Já fica aqui o conselho para que você não faça isso. Se você encontrou alguma coisa difícil de compreender na Palavra de Deus, entenda, essa é a menor parte das Escrituras. Aliás, uma parte muito pequena. Mas estão ali porque de alguma maneira foram colocadas dessa forma para nos instigar a estudar mais a Palavra de Deus, ou para que fosse revelado através do Espírito Santo no momento exato da história, no momento para o qual foram escritos. Eu cito aqui no caso
a profecia de Daniel, que estudamos na semana passada, e quando ele recebe a visão, o anjo Gabriel diz a ele, olha, sela a visão, escreve o que você viu, entendeu? Você, no final do livro de Daniel, você vai descansar, você vai para junto dos seus, era uma terminologia dizendo que a pessoa ia morrer, não é? Porque isso se destina a um tempo muito distante no futuro. Sim, e hoje, nesse futuro, que agora é o nosso presente, nós podemos ler e compreender aqueles escritos de uma maneira muito clara, porque se tratava de uma profecia de tempo cronológico extenso, e o Senhor Deus deu agora aos seus servos, nessa época da história da humanidade, a capacidade de ler e entender aqueles escritos de forma plena. É isso, um exemplo, né? A lição continua dizendo, qual leitor sincero da Bíblia já não se deparou com textos que parecem estranhos e difíceis de entender? Todos nós já tivemos essa dificuldade. Por isso, essa semana, nós vamos examinar não tanto os textos difíceis em si, mas quais razões para esses desafios estarem na Bíblia e a maneira pela qual nós possamos selecionar e solucionar essas questões. Esse talvez seja o foco principal da semana que está começando hoje, o foco do estudo da lição. Algumas dessas declarações desafiadoras podem nunca ser esclarecidas aqui na Terra. A gente precisa aprender a conviver com isso, não é? Ao mesmo tempo, a maioria dos textos da Bíblia não apresentam dificuldades e não devemos permitir que um pequeno número de textos difíceis enfraqueça nossa confiança na fidelidade e autoridade da palavra de Deus. Tá? Veja bem, se você não compreendeu o que não está nos revelado, cabe ao Senhor. Isso não vai ser dado num tempo chamado eternidade, onde vamos compreender o amor de Deus e seus propósitos. Agora, nunca duvide que a palavra de Deus tem de forma de fácil compreensão tudo o que eu e você precisamos para escolhermos o caminho da salvação. Não há nenhum enigma na Bíblia que precisa ser decifrado para que eu e você possamos alcançar a palavra que nos diz sim, por parte de Deus, a um cristão que busca um lugar nos céus. Não precisamos ter esse medo. O comentário da lição de introdução dessa semana, ele nos traz algumas questões que nos fazem pensar. Tá? Em algum momento, todo estudante da Bíblia encontra algumas passagens da Escritura que são difíceis. Essa dificuldade não nos deve surpreender. Isso deve ser um motivo, um combustível para buscarmos em sincera oração a iluminação do Espírito Santo para que ele nos dê a revelação desse texto. Se não a nós, que nos informe e que nos mostre em alguém que recebeu essa revelação para compreendermos de maneira plena o que o texto quer dizer. Se entendêssemos tudo o que está na Bíblia, não haveria necessidade de obter mais compreensão e existiria menos incentivo para crescer no conhecimento espiritual. Parece um tiro no pé, não é? Parece que Deus, de propósito, já promoveu que o texto bíblico nos levasse à investigação mais detalhada para que o nosso desinteresse em relação mesmo às coisas que são ofertadas nesse mundo não tomasse o lugar da nossa principal atenção. Sabedoria divina? Sim. Por que não pensar assim? Pergunte a Deus, Ele vai responder a você da mesma maneira. A quantidade de tempo e energia mental que investimos para lidar com as dificuldades, tentando encontrar soluções fiéis às Escrituras, revela a importância da Bíblia em nossa vida e o quanto é importante encontrar as respostas. Ah, sim, agora o gatilho se volta contra cada um de nós. Estamos realmente investindo tempo? O que é importante na minha vida e na sua? O que tem tomado o meu tempo precioso, o meu raciocínio, o meu reflexo, a minha melhor parte do dia, a minha mente, meu cérebro descansado, eu tenho colocado em quê? Ou será que a leitura da Bíblia e da lição da escola sabatina, ou seja lá de qual meditação você tem privilégio de usar ou preferência, tem sido aqueles 2, 3, 4 minutos sonolentos antes de você fechar os olhos já deitado na cama? Responda para você mesmo. Será que estamos realmente dando primazia à palavra de Deus? A Bíblia ensina, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça.
e todas as outras coisas, todas, vos serão acrescentadas. Um desafio extraordinário de colocar Deus em primeira hora, no primeiro momento, com a mente descansada, o corpo descansado, talvez a casa mais silenciosa no finalzinho da madrugada, no início do dia, talvez vizinhos que estejam fazendo obras, reformem suas casas, estão dormindo ainda. Talvez você more num lugar onde o trânsito de ônibus, caminhões, seja lá o que for, é muito extenso e nesse horário não há ninguém se movimentando. Então você tem condições de compreender melhor o texto bíblico, porque há uma colaboração também do silêncio das pessoas e da comunidade ao seu redor. Pense nisso. É um desafio para nós. Eu sigo para o encerramento do estudo de hoje com os seguintes comentários. Não precisamos ter medo de encontrar passagens que não entendemos. Em vez disso, devemos ser gratos até mesmo pelas passagens desafiadoras e difíceis da Bíblia, pois oferecem chance de crescer em nosso entendimento. Ao invés de obstáculo, desafio. Uma boa chave bíblica é um começo para ajudar-nos a entender o texto da Palavra de Deus. Eu vou apresentar para você aqui, especialmente aqueles que são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que livro extraordinário. Resposta a objeções. Sim, a objeções que foram apresentadas aos membros da Igreja Adventista por pessoas que não defendem essa teologia e têm esse direito, obviamente. Então, esse autor é um autor norte-americano, Francis Nichol. Ele escreveu esse livro, um livro clássico da literatura adventista, que traz uma defesa equilibrada das doutrinas adventistas distintivas. Responde a nada mais, nada menos do que 109 objeções levantadas ao longo de anos, envolvendo temas como lei, o sábado, o santuário, e mostra a verdadeira perspectiva bíblica. Os argumentos desse livro são argumentos em tom não polêmico, são convincentes, e com esta obra você vai ter um mínimo de subsídio para explicar a sua fé. Quem foi Francis Nichol? Ele foi durante muitos anos o editor destacado nos Estados Unidos da literatura adventista, né? E ele se destaca também no seu currículo. Esse homem, ele participou da construção do Comentário Bíblico Adventista, que tem 7 volumes enormes, com mais de 1.200 páginas cada um. Alguém que realmente estudou a Palavra de Deus e escreveu muitos artigos para defender a fé cristã do ponto de vista da teologia defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está aqui uma boa dica de leitura para que você possa resolver as suas dúvidas, não para ir para um embate com crentes de outras denominações. Não é esse o objetivo. O objetivo de entender a Bíblia é fortalecer a nossa fé. Sim, se questionados porque defendemos esse ou aquele ponto bíblico, então precisamos ter tranquilidade, paz de espírito, para responder dentro da palavra. Tá certo? Muito bom ter você aqui hoje. Na expectativa de te ver aqui amanhã, vou encerrando o estudo de hoje. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.